A graça de Deus é um dos temas mais profundos e transformadores das Escrituras. Ela não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade viva que nos acompanha em cada passo da nossa jornada. A graça nos sustenta, nos fortalece e nos capacita a vencer os desafios que surgem em nosso caminho. Mas como podemos reconhecer a presença dessa graça em nossas vidas? Quais são os sinais que nos mostram que Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo? Neste momento, vamos explorar 3 sinais bíblicos que evidenciam a ação da graça divina em nós. Esses sinais não são apenas teóricos, mas práticos e perceptíveis em nosso cotidiano. Eles nos ajudam a entender que, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, a graça de Deus está presente, nos dando a força e a direção necessárias para seguir em frente. Ao longo desta reflexão, também traremos insights de Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história cristã, cujas obras nos ajudam a compreender a profundidade da graça de Deus. Suas palavras nos convidam a olhar para além das aparências e reconhecer a mão de Deus agindo em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar claramente. A graça não é algo distante ou inatingível. Ela se manifesta de maneiras concretas, como a paz que acalma nossos corações, a força que nos levanta em meio às fraquezas e a transformação que nos molda à imagem de Cristo. Esses são os sinais que nos mostram que a graça está conosco, preparando-nos para vencer. Em Filipenses 4, versículo 7, a Bíblia nos oferece uma promessa poderosa: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz não é como a que o mundo oferece, passageira e dependente das circunstâncias. É uma paz profunda, que brota da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Essa paz é um dos sinais mais claros de que a graça de Deus está conosco. A paz que excede todo entendimento não é algo que podemos produzir por nós mesmos. Ela é um dom, um fruto da graça divina. Quando nos sentimos sobrecarregados, ansiosos ou temerosos, é a graça de Deus que nos alcança, trazendo calma ao nosso coração e clareza à nossa mente. Essa paz não elimina os problemas, mas nos capacita a enfrentá-los com serenidade e confiança. No seu livro, Confissões, Santo Agostinho relata que a verdadeira paz só é encontrada em Deus. Ele escreve: "Nosso coração está inquieto até que descanse em ti." Essa inquietação, que todos experimentamos em algum momento, é um sinal de que estamos buscando algo que apenas Deus pode nos dar. A graça de Deus nos convida a descansar nele, a confiar em seu cuidado e a encontrar paz em sua presença. Agostinho entendia que a paz não é a ausência de conflitos, mas a presença de Deus em meio a eles. Em Confissões, ele compartilha sua própria jornada de inquietação para a paz, mostrando como a graça de Deus o transformou. Ele passou de uma vida de busca por prazeres efêmeros para uma vida de profunda comunhão com Deus, onde encontrou a verdadeira paz. Essa transformação não foi resultado de seus próprios esforços, mas da graça que o alcançou e o transformou. A paz que a graça nos traz também nos ajuda a lidar com as incertezas da vida. Em um mundo marcado por instabilidade e mudanças, a paz de Deus nos ancoram. Ela nos lembra que, independentemente do que aconteça, Deus está conosco. Essa certeza nos permite enfrentar os desafios com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. Um exemplo prático dessa paz pode ser visto na vida do apóstolo Paulo. Mesmo preso e enfrentando a possibilidade de morte, ele escreveu cartas cheias de esperança e alegria. Em Filipenses 4, versículo 11, ele diz: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Esse contentamento não vinha de suas circunstâncias, mas da graça de Deus que o sustentava. A paz que ele experimentou era um testemunho poderoso da presença da graça em sua vida. A graça de Deus também nos convida a praticar a gratidão, mesmo em meio às dificuldades. Em Filipenses 4, versículo 6, somos exortados: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus." A gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus em nossa vida, mesmo as menores, nossa perspectiva muda. Passamos a ver as dificuldades como oportunidades para experimentar a graça de Deus de maneira mais profunda. A paz que a graça nos traz também nos capacita a ser instrumentos de paz no mundo. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus."
Quando experimentamos a paz de Deus, somos chamados a compartilhá-la com os outros. A graça nos transforma em agentes de reconciliação e esperança, levando a paz de Cristo a um mundo que tanto precisa dela. A vida cristã não é imune às fraquezas. Todos nós, em algum momento, nos sentimos frágeis, incapazes ou sobrecarregados. No entanto, é justamente em nossa fraqueza que a graça de Deus se manifesta de maneira mais poderosa. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, o apóstolo Paulo recebe uma revelação profunda. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras nos mostram que a graça de Deus não apenas nos sustenta, mas nos fortalece para vencer as limitações que enfrentamos. A ideia de que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza pode parecer paradoxal. Em uma cultura que valoriza a autossuficiência e a independência, admitir nossas fraquezas pode ser um desafio. No entanto, a Bíblia nos ensina que é justamente quando reconhecemos nossa dependência de Deus que Ele pode agir plenamente em nós. Nossa fraqueza não é um obstáculo para a graça, é o terreno fértil onde ela floresce. Paulo é um exemplo marcante de alguém que aprendeu a depender da graça de Deus em meio às suas fraquezas. Ele enfrentou perseguições, enfermidades e dificuldades, mas em cada uma dessas situações, experimentou a força de Deus agindo em sua vida. Em 2 Coríntios 12, versículo 10, ele declara: porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Essa afirmação revela uma profunda verdade espiritual. Quando nos esvaziamos de nossa própria força, damos espaço para que a força de Deus opere em nós. A graça de Deus não nos isenta das lutas, mas nos capacita a enfrentá-las com coragem. Em Isaías 40, versículo 29, lemos: Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando nos sentimos exaustos, a graça de Deus nos revigora. Ela nos dá a energia espiritual necessária para continuar avançando, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Um dos aspectos mais belos da graça é que ela nos alcança exatamente onde estamos. Não precisamos ser fortes, sábios ou capazes para recebê-la. Em Romanos 5, versículo 8, somos lembrados: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus não espera que nos tornemos dignos para agir. Ela nos encontra em nossa fraqueza e nos transforma, dando-nos a força que precisamos para seguir em frente. A graça também nos ensina a confiar no timing de Deus. Em momentos de fraqueza, é comum querermos soluções imediatas. No entanto, a Bíblia nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Em Abacuque 2, versículo 3, lemos: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. A graça de Deus nos ajuda a esperar com paciência, confiando que Ele agirá no momento certo. Outro aspecto importante é que a graça de Deus nos capacita a superar não apenas nossas fraquezas físicas ou emocionais, mas também nossas limitações espirituais. Em Efésios 2, versículo 8, somos lembrados: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é o maior exemplo da graça de Deus agindo em nossa fraqueza. Nada do que fazemos pode nos tornar merecedores dela. É um presente que recebemos pela fé. A graça também nos ensina a sermos compassivos conosco mesmos e com os outros. Em Hebreus 4, versículo 16, somos encorajados a nos aproximar confiadamente do trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando reconhecemos que dependemos da graça de Deus, somos mais propensos a estender essa mesma graça aos outros. A compaixão e o perdão se tornam parte natural da nossa vida. Por fim, a graça de Deus nos dá a certeza de que não estamos sozinhos em nossas fraquezas. Em Deuteronômio 31, versículo 6, lemos: sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa promessa nos lembra que, independentemente de quão frágeis nos sintamos, Deus está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. A graça de Deus não apenas nos sustenta e fortalece, ela também nos transforma. Em Romanos 12, versículo 2, somos exortados: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação é um processo contínuo,
no qual a graça de Deus age em nosso interior, moldando nosso caráter e nos aproximando dele. A transformação interior começa com a renovação da mente. Nossos pensamentos, crenças e valores são gradualmente alinhados com a vontade de Deus. Em Filipenses 2, versículo 5, somos encorajados. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia, mas é um fruto da graça que opera em nós diariamente. Um dos aspectos mais marcantes da transformação pela graça é a mudança em nosso caráter. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, lemos sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes não são produzidas por nossos próprios esforços, mas são resultado da graça de Deus agindo em nosso coração. A graça também nos liberta do poder do pecado. Em Romanos 6, versículo 14, Paulo declara: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa libertação não significa que nunca mais vamos pecar, mas que o pecado não tem mais controle sobre nós. A graça nos capacita a viver uma vida de santidade, não por obrigação, mas por gratidão ao que Deus fez por nós. Outro aspecto importante da transformação interior é o desenvolvimento de uma consciência sensível à voz de Deus. Em João 10, versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A graça nos ajuda a discernir a vontade de Deus e a seguir sua direção, mesmo quando o caminho parece incerto. A transformação pela graça também se reflete em nosso relacionamento com os outros. Em Colossenses 3, versículo 12, somos exortados: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas atitudes são frutos da graça que nos transforma e nos capacita a amar como Cristo nos amou. Um exemplo prático dessa transformação pode ser visto na vida de Pedro. No início de seu ministério, ele era impulsivo e vacilante. No entanto, após experimentar a graça de Deus de maneira profunda, ele se tornou uma coluna da igreja primitiva. Em Atos 4, versículo 13, lemos que as autoridades reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A transformação em Pedro era evidente, e isso só foi possível pela graça de Deus. A graça também nos ajuda a lidar com nossas falhas e imperfeições. Em 1 João 1, versículo 9, somos lembrados: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos purifica, nos dando um novo começo. Outro aspecto importante da transformação interior é o desenvolvimento de uma vida de gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, lemos: em tudo dai graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é um sinal de que reconhecemos a graça de Deus em nossa vida e nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, mesmo em meio às dificuldades. Por fim, a transformação pela graça nos prepara para uma vida de serviço. Em Efésios 2, versículo 10, lemos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça não apenas nos transforma, mas também nos capacita a ser instrumentos de transformação no mundo. A graça de Deus é um presente que nos capacita a vencer, não por nossos próprios méritos, mas pela força dele. Ela nos traz paz em meio às tempestades, força em meio às fraquezas e transformação em meio às nossas imperfeições. Reconhecer esses sinais em nossa vida é um passo fundamental para vivermos plenamente a vontade de Deus. Que possamos nos apoiar nessa graça todos os dias, permitindo que ela nos guie, nos fortaleça e nos transforme. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários: eu escolho viver pela graça de Deus. Que essa declaração seja um compromisso pessoal de confiar na graça divina em cada área da sua vida. Que Deus abençoe sua vida e continue a derramar sua graça sobre você. Que Deus abençoe você, e até mais.